Você acompanha agora a bênção do dia. Momento de reflexão e oração com o Padre Alessandro Bobington, da Arquidiocese de Londrina. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Sopra teu vento aqui. Quinta-feira, estamos na primeira semana do Advento e nas quintas-feiras o Padre gosta de rezar pela saúde. Vamos rezar pedindo a bênção da saúde aos enfermos. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 24 a 27. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na primeira semana do Advento. O evangelho que a igreja hoje nos propõe, nessa quinta-feira, fala sobre as duas casas, aparentemente iguais. As paredes, o teto, as janelas, a fachada, vamos dizer assim, não é? Mas havia uma diferença entre elas. Uma diferença que não era perceptível, visível aos olhos. Que diferença era essa? O fundamento, o alicerce, aquilo que estava embaixo, aquilo que estava por baixo, escondido aos olhos. Mas era aquilo que sustentava essas duas casas. O fundamento de uma casa era o quê? A rocha. Ao passo que o fundamento da outra casa era o quê? A areia. A chuva, a enchente, os ventos vieram para ambas as casas. Final da história você já sabe. Uma ficou de pé e a outra não. Qual foi a casa que ficou de pé? Sabe, assim é a nossa família. Assim é o lar. Há famílias que são edificadas sobre a areia. E há famílias que são edificadas sobre a rocha. Agora, veja o detalhe. A chuva, a enchente, os ventos vieram para ambas, ou seja, os problemas virão, as tribulações virão, as provações virão. Às vezes a gente pensa que por sermos cristãos, por termos fé em Deus, pensamos que as dificuldades não virão para nós, que as tribulações não baterão à nossa porta. Mas não é isso que o Evangelho está mostrando. Pelo contrário, os mesmos ventos, as mesmas chuvas, as mesmas enchentes vieram para ambas as casas, ou seja, para todo tipo de família. Padre, mas aonde então que está a vantagem da gente crer em Deus, da gente ser cristão? É justamente isso que Jesus explica nesse Evangelho. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja,
quando você alicerça a tua família na palavra de Deus, ainda que venham as tribulações, ainda que venham as provações, essa casa não há de cair. Pode até balançar, mas não há de cair. Por quê? Porque está bem sustentado, seu alicerce é firme. Quanto mais alicerçada na palavra de Deus for a sua família, tanto mais fortalecida para as tribulações ela estará. Pais, mães, nunca se esqueçam que o principal tesouro, o principal bem que vocês podem dar aos seus filhos é a fé, os ensinamentos da palavra de Deus. Família, que o centro do lar de vocês não seja o dinheiro, não seja os bens materiais. Não estou dizendo que não são importantes, mas que o centro da vida, que o alicerce, onde está edificada a família de vocês, a casa de vocês, seja a palavra de Deus. Ainda que venham os ventos, ainda que venham as enchentes, ainda que venha a chuva, a casa ficará de pé. Vamos rezar hoje pedindo saúde ao nosso bom Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós nos colocamos em Tua presença e hoje imploramos bênção de cura para aquelas pessoas que vivem a experiência da dor, da enfermidade. Aliviai, Senhor, os sofrimentos de todos aqueles que padecem pela doença, seja ela qual for, de que natureza for. Tocai, Senhor, tocai esta pessoa, curai esta enfermidade, tocai a raiz desta enfermidade, que seja debelada, que esta pessoa recuperada em sua saúde, em sua integridade, possa testemunhar o vosso poder, a vossa misericórdia. Curai, Redentor nosso, pela graça do Espírito Santo, os sofrimentos desta pessoa. Sarai as suas feridas, perdoai os seus pecados, expulsai para longe dela todos os sofrimentos espirituais e corporais. Concedei-lhe a plena saúde da alma e do corpo, a fim de que, restabelecida pela vossa misericórdia, ela possa retomar as suas atividades. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus Pai te dê a sua bênção, Deus Filho te conceda a saúde, que o Espírito Santo te ilumine. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, fique no colo da mãe, eu fico por aqui. Amanhã a gente se encontra, a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar.